Nós acompanhamos ao vivo a entrada dos dois presidentes ao salão. Eles devem, então, assinar alguns acordos. A gente trazendo tudo em tempo real para você que acompanha a Record News. Essa visita do presidente francês que a gente está acompanhando há 3 dias. E a coletiva deve começar a qualquer momento. A assinatura, então, de convênios novos. Ou seja, houve uma reunião, todo o protocolo foi seguido e agora sim os dois presidentes aparecem para assinar toda a documentação das parcerias. A gente segue sempre trazendo para você que acompanha a Record News em tempo real. Acho que vale destacar esse tom amistoso dos dois presidentes, né? Desde o primeiro dia da visita do Macron, ele sempre muito simpático, o presidente Lula também. Acho que é importante para os países terem boas relações, independentemente se nem todos os pontos são acordados, não é verdade? Então, a gente segue aqui trazendo os destaques em tempo real. Vamos depois apurando quais acordos foram realmente firmados, o que de fato saiu dessa visita do Macron aqui no Brasil. E agora sim, os dois presidentes assinam. Vamos ver se a gente consegue ouvir. Brasil-França. Momento de fotos, né? Momento do pessoal registrar essa assinatura. Agora trocam os livros, ou seja, os dois presidentes assinam as duas atas, né? Toda a documentação necessária para as parcerias e você acompanhando aqui ao vivo na Record News. Agora sim, se cumprimentam, mostram os documentos e mais um momento de parceria que mostra realmente essa relação amistosa, de amizade, entre o presidente Lula e o presidente Emmanuel Macron. Agora fica a expectativa para ver se os presidentes vão se pronunciar, se vão falar com a imprensa que está toda posicionada ali para ouvir o que de fato saiu desse encontro, o que de fato saiu dessa visita de 3 dias do presidente Emmanuel Macron. Como Senhoras e senhores, neste instante, vamos ouvir, vamos tentar ouvir. O presidente da República procederá à imposição do grande colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul a Sua Excelência o presidente da República Francesa, Emmanuel Macron. Bom, Bruno, então um momento aí importante, mais um momento emblemático dessa visita do Macron aqui no nosso país, né? Exatamente, Kelly. Agora são os cerimoniais, né, da diplomacia que acabam sendo extremamente importantes também para as reuniões. A gente passa por esses momentos um pouco mais formais e daqui a pouco eles vão se pronunciar junto às pessoas, né, à imprensa que está assistindo e dizer o que realmente foi tratado nesses acordos, né? E é sempre bom ressaltar, nós realmente não sabemos até que ponto será tratado o tema do Mercosul nessa fala, porque é um tema um pouco espinhoso para ambos, né? Então, pode ser que eles nem tratem sobre o assunto, pode ser que eles realmente falem somente dos acordos de cooperação que estão sendo assinados no momento. De qualquer forma, é bom a gente destacar, né, Bruno, que é papel de um presidente da República sempre ter o diálogo com os países, buscando, claro, parcerias, troca de informações, de tecnologia e também parcerias comerciais, obviamente, né? Exatamente, Kelly. Todo país, e principalmente o Brasil, né, que é um país que não é uma potência nuclear, não é uma potência militar, mas tem uma grande importância, por exemplo, em relação à sua agricultura, em relação ao seu comércio internacional. O Brasil precisa de parcerias com o mundo todo. Não importa se o país ideologicamente está à esquerda, está à direita, está ao centro. Então, é sempre muito importante que o presidente e também o seu corpo diplomático mantenham boas relações, né? Então, por exemplo, nós temos o caso do Milei na Argentina, que é um presidente de direita. O presidente Lula precisa manter boas relações com o Milei, mesmo sendo presidente de esquerda, né? Nós temos essa necessidade, não importa quem está no cargo de presidente defende uma política de Estado, e a política de Estado no Brasil, conforme a nossa própria Constituição diz, né, é uma política que preza pela solução pacífica das controvérsias e também por
por manter acordos com o mundo todo. Então é necessário sim, né, ter essa boa convivência com praticamente todos os países do mundo. Pois é, a gente viu agora há pouco, né, um momento de descontração, até me parece de quebra de protocolo. O Macron foi ao microfone, falou algumas palavras de agradecimento e agora também deve fazer as suas honrarias. Agora, neste momento, em relação à primeira-dama do Brasil, né, recebendo os aplausos. E eu acho importante a gente sempre destacar exatamente isso que você dizia, né? Independentemente da sua posição ideológica, é preciso ter diálogo, ainda mais no momento que o mundo atravessa, não é, Bruno? Um momento muito difícil, que a gente vê literalmente um rearranjo das relações comerciais. Sim, Kelly. O mundo, atualmente, é um mundo em que as fontes estão sendo destruídas, né? Nós vemos cada vez um mundo que não é um mundo ocorrendo no mundo todo, né? Obviamente existem algumas regiões onde estão ocorrendo guerras, mas é um mundo onde o conflito está cada vez maior e isso gera consequências para o comércio internacional, que se torna mais dificultoso. Isso gera consequências para a política internacional. Então é sempre importante pensar, né, nesse mundo que está se desglobalizando. Então, iniciativas como essa são muito importantes. Com certeza. Neste momento, o presidente Lula vai conversar com a imprensa e, claro, que você que acompanha a Record News vai conferir tudo ao vivo. Pelo nosso descumprimento dos horários que nós temos aqui. Eu ainda estou vendo vocês sorridentes, mas eu penso que o pessoal que está esperando a gente para almoçar já deve ter esquentado a comida umas 4 vezes e, portanto, nós vamos ser um pouco rápido nessa conferência. Nós vamos responder apenas uma pergunta de cada jornalista. Depois vocês passam o resto do ano perguntando para nós. Eu queria dizer para vocês de que eu tenho uma gratidão muito especial pelo presidente Macron, porque não o conhecia, não era presidente da República Brasileira. Quando tomei a decisão de fazer uma viagem para a Europa, o presidente Macron me recebeu na sala dele como se eu fosse alguma coisa importante. Eu ainda não era nem candidato a presidente da República. E depois dele, o Olavo Scholz me recebeu, depois dele o Pedro Chance. Isso marcou muito a minha vida e o respeito crescente que eu tenho pela França só aumentou a partir do gesto do presidente Macron. É motivo de grande alegria retribuir a hospitalidade que eu e minha comitiva fomos recebidos em Paris quando participei da cúpula para um novo Pacto Financeiro Global em junho passado. Ao longo dos últimos 3 dias, realizamos uma extensa agenda que incluiu passagem por Belém, sede da COP30, Itaguaí, onde temos o ProSub, e agora Brasília, para uma visita de Estado. Essa verdadeira maratona dá a dimensão da amplitude dos laços de cooperação e amizade entre Brasil e França. Dentre as potências tradicionais, nenhuma é mais próxima do Brasil do que a França. Dentre as potências emergentes, você me dirá se alguma é mais próxima da França do que o Brasil. No atual contexto de grande complexidade do cenário internacional, o diálogo entre nossos países representa uma ponte entre o sul global e o mundo desenvolvido, em favor da superação de desigualdades estruturais e de um planeta mais sustentável. O Brasil e a França estão decididos a trabalhar juntos para promover pelo debate democrático uma visão compartilhada do mundo.
Uma visão fundamentada na prioridade da produção sobre a finança improdutiva, da solidariedade sobre o egoísmo, da democracia sobre o totalitarismo e da sustentabilidade sobre a exploração predatória. O presidente Macron pôde constatar pessoalmente que o nosso compromisso com o meio ambiente não é retórico. No último ano, reduzimos o desmatamento ilegal na Amazônia em 50% e temos o compromisso de zerá-lo até 2030. Como símbolo da renovação dessa parceria, adotamos hoje um novo pacto, um novo plano de ação que estende nossa colaboração para novos campos. Áreas como financiamento da transição ecológica e energética, bioeconomia, agricultura, administração pública, temas digitais, inteligência artificial e direitos humanos e igualdade de gênero passarão a ocupar a nossa agenda bilateral. Essa gama de assuntos se reflete nos mais de 20 acordos que celebramos hoje. Conversamos sobre o sucesso do Fórum Econômico Brasil-França, realizado em São Paulo, e que não se reunia presencialmente desde 2019. Examinamos formas de ampliar e diversificar o comércio, que no ano passado alcançou 8,4 bilhões de dólares e que pode e deve crescer muito mais. A França é o terceiro maior investidor no Brasil, com forte presença nos setores de hotelaria, energia e defesa e de alta tecnologia, que gera emprego e renda aqui em nosso país. Apresentei ao presidente Macron novas oportunidades de investimento em infraestrutura e sustentabilidade, criadas pelo PAC e pelo Programa de Neoindustrialização. Apresentei o combate às desigualdades como força motriz da presidência brasileira do G20. Nesse contexto, enquadra-se o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Neste ano que completamos 80 anos das organizações de Bretton Woods, o presidente Macron e eu concordamos que o G20 deve transmitir uma mensagem inequívoca sobre a necessidade de reforma da governança global e de fortalecimento do multilateralismo. Também coincidimos que é hora dos super ricos pagarem sua justa contribuição em impostos, conforme a proposta de tributação internacional justa e progressiva que o Brasil defende no G20. Como parceiros estratégicos, trocamos impressões sobre os grandes dilemas com os quais a humanidade se depara. Em todo o mundo, a democracia está à sombra do extremismo. A negação da política e a disseminação do discurso de ódio é crescente e preocupante. Por essa razão, o Brasil aderiu em 2023 à iniciativa francesa Parceria para a Informação e Democracia e seguirá trabalhando para promover e proteger a circulação de informação confiável. É tempo de promover um debate verdadeiro multilateral em torno da governança global, da inteligência artificial. É inaceitável que o novo hiato separe os países ricos detentores dessa tecnologia dos países em desenvolvimento, onde o simples acesso à internet permanece precário. Reiterei ao companheiro Macron a crença inabalável do Brasil no diálogo em defesa da paz. Meu governo seguirá trabalhando com afinco para que a América Latina e o Caribe continue sendo uma zona sem conflitos, onde prevaleça o diálogo e o direito internacional. A paralisia do Conselho de Segurança frente à guerra na Ucrânia e em Gaza é alarmante e inexplicável. As teses que questionam a obrigatoriedade do cumprimento da recente determinação de cessar fogo em Gaza durante o mês do Ramadã corrói, mais uma vez, a autoridade do Conselho. Falar
em um mundo baseado em regras que não são multilateralmente recordadas significa retroceder séculos e voltar à lei do mais forte. O Brasil rechaça categoricamente todas as manifestações de antissemitismo e islamofobia. Não podemos permitir que a intolerância religiosa se instale entre nós. Judeus, muçulmanos e cristãos sempre viveram em perfeita harmonia no Brasil, ajudando a construir o país moderno que temos hoje. Caro companheiro Macron, a parceria estratégica com a França traduz nossa busca compartilhada por modernizar e dinamizar nossas economias com sustentabilidade e com respeito aos direitos humanos. Estou convencido de que mesmo após 3 dias intensos, ainda há muito trabalho pela frente. São incontáveis as possibilidades futuras para nossos países cooperarem, desenvolverem e criarem juntos. Espero revê-lo brevemente na cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Obrigado, querido. Ok, ouvimos então o presidente Lula neste momento, após a assinatura de mais de 20 acordos com a França. Ele que destacou vários setores importantes. Agora o presidente francês Emmanuel Macron deve dizer as palavras dele e a gente segue acompanhando aqui ao vivo na Record News. Madame, Jean-Jacques, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, vos grades et qualités. Je veux avant toute chose remercier très sincèrement le président Lula pour cette visite d'État, son invitation et la formidable organisation. Nous avons pu ensemble goûter de cette Amazonie partagée, des Belém. J'ai pu avoir hier un échange extrêmement fécond avec à la fois le monde économique mais également le monde culturel et intellectuel à Sao Paulo. Nous avons hier matin pu voir la force de notre coopération en matière de défense à Rio de Janeiro et ce matin a vos côtés pour les discussions Você confere então as primeiras palavras do presidente francês Emmanuel Macron, elogiando a parceria com o Brasil nesse período todo, dizendo também da importância dessa relação entre os dois países. Ele falando ao vivo, direto do Palácio do Planalto. O presidente Lula, só destacando agora há pouco, falou que foram acordados mais de 20 projetos em áreas estratégicas, realmente, como, por exemplo, um novo plano de ação em áreas de financiamento, de bioenergia, da agricultura, de inteligência artificial, igualdade de gênero, inclusive também. Lula lembrou que a França é o terceiro maior investidor aqui no Brasil, o terceiro país que mais investe no nosso país, ou com 8,4 bilhões de dólares. Também frisou a importância de que no G20 sejam reformuladas as questões de governança global, que sejam colocados no G20 a importância de reformas na governança global, né? E também lembrou sobre uma questão que já é discutida por vários países em relação aos super ricos, de pagarem impostos de uma forma mais justa. Também foi discutido aqui, foi na verdade lembrado pelo presidente Lula a questão da democracia, que é preciso ser fortalecida cada vez mais. Segundo Lula, a democracia ela está em risco em vários cantos do mundo, então é preciso realmente de união para defender a democracia. Também lembrou a importância dessa aliança no combate à fome e à pobreza. Então, Lula dizendo, olha, é importante a gente olhar para essas questões que afetam vários países e também lembrou sobre a importância de todas as religiões se unirem. Lembrou que aqui no Brasil não há conflito entre as mais diferentes religiões e que isso é importante ser mantido. Também falou sobre em relação às guerras, né? Falou rapidamente em relação às guerras. São conflitos que atingem, claro, os países envolvidos, mas todo o planeta sente também. Claro que quem está em guerra tem a questão civil, que é a mais preocupante,
realmente é a mais alarmante, a questão humanitária, mas todos os outros países também sentem, né, pelas relações comerciais, né? Então a gente vê desde quando começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, realmente o impacto disso tudo para as relações comerciais. E essa visita realmente do Macron aqui no Brasil, ela se dá num momento muito importante, um momento em que a Europa passa por uma crise grande, né? um momento de inflação altíssima. A questão da guerra da Rússia também preocupa, é um momento muito preocupante. Se essa guerra entre Rússia e Ucrânia pode se alastrar para demais países europeus, então, portanto, esses acordos, essas relações comerciais, elas são importantes, claro, para o Brasil, mas também para a França. Lembrando aqui que realmente não foi falado nada, o Lula não falou nada sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, o acordo de livre comércio. A gente já tinha dito que dificilmente os dois presidentes iriam tocar nesse ponto, uma vez que o Macron foi determinantemente contra isso na COP28 no ano passado. Ele disse, olha, a gente realmente não tem interesse, a França não tem interesse nesse acordo. E a gente lembra que todos os países têm que realmente concordar, né, para que esse acordo saia do papel, um acordo que já está lá há mais de 20 anos parado e deve continuar assim. A gente lembra também que o presidente Emmanuel Macron tem uma preocupação, sim, com as eleições presidenciais na França. Elas devem acontecer em 2027. Ele não vai poder ser candidato de novo, mas tem a questão doméstica, né? Vários acordos aqui internacionais também, eles se preocupam, muitos chefes de Estado se preocupam quais serão os impactos dentro do próprio país. Isso porque a oposição pode usar qualquer acordo, né, num momento complicado de inflação alta lá na Europa, pode usar isso contra o próprio presidente. E isso é o que faz, por exemplo, os opositores de Macron lá na França, né? Eles dizem que algumas negociações comerciais podem não defender os interesses dos franceses. Então, por isso que o Macron foi contra esse acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, algo que o presidente Lula ainda sonha, ainda bate ali, insiste, mas que muita gente acredita que seja um acordo difícil realmente de sair. Bom, você que acompanha aqui a Record News, está chegando agora, você acompanha as falas do presidente francês Emmanuel Macron. O presidente Lula falou agora há pouco. Esse é o terceiro dia de visitas do Macron aqui no nosso país e é uma visita importante porque há, assim, realmente a troca de conhecimento entre os dois países. Ontem você acompanhou aqui o lançamento do submarino e agora o Pedro Salgado está no estúdio, chega com mais informações para a gente. Pedro, boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde para quem está acompanhando. Uma aproximação fundamental para o Brasil, perto de um dos países mais importantes de toda a União Europeia. O presidente Emmanuel Macron está fazendo um resumo de como foi essa viagem dele. E agora ele está falando a questão de 1 bilhão de euros que vão ser investidos na Amazônia e juntamente com respeito à soberania brasileira. Muito interessante o que o Emmanuel Macron fala. Apesar desse investimento bilionário, a ideia é respeitar a soberania nacional brasileira e incentivar esse investimento à biodiversidade e à economia verde, que é um dos temas fundamentais dessa visita do presidente Emmanuel Macron. E a ideia do Emmanuel Macron, justamente, ele está falando que as empresas brasileiras e as empresas francesas podem se unir justamente nessa exploração de uma maneira tomando cuidado com o meio ambiente. É uma bioeconomia. A questão é explorar a biodiversidade de uma maneira que proteja ela ao mesmo tempo. E sempre respeitando a perspectiva dos dois lados, precisam sair ganhando de fato com isso. Então, essa união e essa troca essa parceria tem que ser frutífera para os dois lados. Segundo ele, essa abordagem pensando no
no meio ambiente é o mesmo que deve ser discutido na COP30, né, que vai ser realizado no ano que vem, tanto que o presidente Emmanuel Macron veio, fez visita em Belém, justamente onde vai ser essa sede da COP30. Agora ele está fazendo uma analogia, né, ele está falando que o que aconteceu na última COP, essa discussão para chegar num consenso sobre o meio ambiente, deve ser também discutida na COP30 para chegar num consenso, porque essa questão ambiental é fundamental e, se não for cuidada, prejuízos vão acontecer. Eles querem, segundo o presidente francês, construir um quadro em comum com o Brasil, sempre batendo nessa tecla de investir na biodiversidade, mas cuidando dela. Além disso, ele está falando sobre a questão da cooperação, sobre a questão de informações e troca de experiências e conhecimento. Está citando a questão do submarino, que é uma parceria entre Brasil e França, porque basicamente essa troca é bom para todo mundo, porque ao mesmo tempo que o Brasil tem acesso à questão tecnológica, tem essa aproximação França-Brasil, enfim, muito interessante. O que o Emmanuel Macron está fazendo é um resumo e ratificando a importância dessa relação Brasil-França, que mostra, né, que ele fez a primeira visita desde que assumiu o poder, primeira visita na América Latina. Então, assim, ele está reforçando toda a importância da presença dessa parceria entre os países. Principalmente a transição energética que o mundo está vivendo, e ele diz que o Brasil é um dos países-chave nesse processo, porque essa transição energética é urgente. Inclusive, nós vimos na Europa a própria transição do combustível fóssil para o combustível renovável, energia elétrica, carros elétricos. Então, o mundo está migrando para uma transição fundamental, justamente pela questão climática que nós estamos enfrentando. E o Brasil pode ser um dos atores-chave nesse processo. Além disso, ele também está falando que tem toda essa questão ambiental, mas também a relação financeira entre os dois países, e justamente o Emmanuel Macron até se reuniu com autoridades brasileiras para a criação de um grupo Brasil e França, justamente para fomentar mesmo essa troca entre empresas, troca entre culturas, que é fundamental entre brasileiros e franceses. E ele diz que já em abril de 2025 vão começar essas trocas de experiências, né? Grupos, justamente para essa troca de informações. Segundo ele, nessas reuniões vão ter até artistas, empresários, justamente nesse sentido de aproximação e troca de experiências. Parte da sociedade, de fato, vai estar justamente para a troca. Além de... Ele está fazendo essa questão de artistas também participarem disso, da questão intelectual, justamente pela troca de experiências, que vai muito além de bilhões de euros. É uma questão cultural e de aproximação, de fato, de duas potências globais. Agora ele está falando que vai ver o presidente Lula no G20 e dizendo que vai voltar ao Brasil para continuar mantendo e dar continuidade a essa parceria e essa questão diplomática que é importante. Agora, Emmanuel Macron está indo por um lado que é doméstico, que é a questão da Venezuela. Exato. Então, ele diz que a questão da Venezuela é uma crise e a França também está de olho na questão da Venezuela. Nós sabemos, só fazendo um resumo para quem está acompanhando a gente, Nicolás Maduro tem barrado alguns opositores de se candidatarem para as eleições ali do país. Então, de fato, é necessário que tenha esse cuidado, principalmente com o país vizinho, né, aqui da Venezuela. E além disso, agora o Emmanuel Macron está reafirmando a posição da França junto ao presidente Lula
olhando globalmente. Ele disse que o Brasil sempre vai ter a França como um país parceiro nessas negociações. Ce déplacement a d'ailleurs permis de consolider beaucoup de choses qu'on fait déjà ensemble en matière de santé. Nous avons ouvert un institut Pasteur à São Paulo. Nous avons ensemble lancé une plateforme de recherche internationale en santé mondiale. Ele agora está falando uma questão fundamental também, que é uma das chaves que o presidente Lula tem falado, que é os impostos dos super ricos. E Emmanuel Macron concorda que é necessário que haja um reajuste nessa questão de impostos, porque nós sabemos que super ricos acabam não pagando equivalente à fortuna que eles possuem. En passant par la recherche, la formation et de nouveaux secteurs économiques, nous avons signé beaucoup. E agora ele está falando sobre as parcerias de fato também, que é essa troca de informações relacionadas à tecnologia e saúde, essa parceria com a Fiocruz junto com o Instituto Pasteur, que é justamente para fomentar o desenvolvimento na área da saúde, mas de fato o Emmanuel Macron está falando, estou alinhadíssimo com o presidente Lula no sentido das questões da proteção do meio ambiente e também essa troca de tecnologias entre os dois países. E ele disse que essa nova onda de acordos que foi assinada, ela vai alinhar ainda mais os próprios brasileiros e franceses. Então, de fato, Kelly, o que nós acompanhamos na fala do presidente Emmanuel Macron é uma concretização de todos os acordos que foram feitos e um alinhamento entre os dois países, Kelly. E agora deve começar uma entrevista coletiva, né? Na verdade, cada órgão deve ter direito a uma pergunta, a gente vai acompanhar um pouco, mas é uma fala bem amistosa, ele veio mais ou menos falando alguns pontos que o presidente Lula já havia tocado, como essa questão da democracia, da questão ambiental, também da transição energética, são pontos realmente importantes.